Bom dia, professor Máximo Cavalli. Muito obrigada por ter aceitado conceder-nos esta entrevista. Eu começo por lhe perguntar, neste momento que todos atravessamos, que é particularmente difícil e, portanto, é caracterizado por muita singularidade, não é? Estamos todos juntos a vivê-lo. Eu gostaria de saber, portanto, na sua opinião, qual é que poderá ser o papel da música neste contexto? Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui nesta entrevista com a Rita. Obrigado para ter feito esta entrevista. Bom, neste momento difícil, a música, o papel da música, da cultura no geral, é algumas vezes muito menosprezado. Bom, de facto, a situação onde nos encontramos neste momento não permite de fazer concertos e peças de teatro e outros eventos a nível cultural que poderiam ser de alguma ajuda e de algum conforto à população no geral e em particular também ao ambiente mais artístico. Mas, na verdade, quando nós ficamos em casa e com alguma com uma liberdade de movimento bastante limitada, como neste caso, a música e a arte no geral nos traz algum conforto. De facto, me parece que muitos de nós conseguem assistir a espetáculos e ouvir músicas por meio das redes sociais, por meio de algumas plataformas que disponibilizam alguns concertos ao vivo e algumas gravações em todo o mundo. Por isso, quer dizer, de facto, a cultura e a música no específico são um momento de conforto e de reflexão neste momento menos feliz, não é? Da nossa vida. E que nos ajuda a preencher, não é? Pois, este tempo também que se torna mais longo para muitos de nós, não é? Pois, eu espero só que este momento, exatamente esta reflexão sobre a importância da música, não se apague depois quando todas as coisas voltarem à normalidade, porque aí normalmente a cultura, assim como obviamente outros o Sistema Nacional de Saúde também, normalmente são um bocado menosprezados quando as coisas correm bem. Quando correm mal, todos se apoiam a estas atividades, não é? Quer dizer, no caso específico na saúde, que é óbvio, é evidente, é basilar neste momento, e queria aproveitar também para cumprimentar todas as pessoas que neste momento, médicos, enfermeiros e proteção civil e todas as pessoas que estão a trabalhar arduamente para nós conseguirmos ultrapassar esta situação. E a música também nos dá consolo neste momento e por isso, nestes momentos menos felizes, é isso. A música acaba por ser também uma arte, uma forma de manifestação artística que se calhar chega a mais gente, se calhar por tocar um pouco mais o lado emocional das pessoas quando a recebem, portanto, na perspectiva de uma estética de recepção da música, acaba por ser algo universal, independentemente de ser, portanto, do ouvinte, ser um ouvinte treinado ou com formação, pode simplesmente gostar, não é? Claro, digamos que pois, a música é bastante democrática, não é? Exatamente. Nós podemos não concordar com os gostos, eventualmente, dos outros, mas acabamos para usufruir deste serviço da música como objeto de conforto, não é? E exatamente de contacto emocional nestes momentos onde o contacto físico, pelo menos mais
físico de proximidade é bastante, quer dizer, é desaconselhado, obviamente. Claro. A música que nos une. Acaba por ser, sim. É verdade. Professora tem já uma longa carreira musical, portanto, é uma carreira consolidada. Quer partilhar connosco como é que tudo começou? Quando é que sentiu que queria ser músico, ou mesmo que não tenha sentido, quando é que começou a germinar a semente da música em si? Bom, esta é uma pergunta muito complexa. No entanto, quer dizer, carreira longa, quer dizer que já tenho alguma idade e por isso, quer dizer... Que é experiente, a música, os exatamente, músicos começam muito cedo. chamamos assim hoje em dia. No entanto, o chamamento, digamos, musical chegou bastante tarde na minha vida, já tinha uns 16 anos, e digamos que sempre tive alguma propensão a ser algo hiperativo na minha vida e sempre tive algum problema em encontrar alguma coisa que no qual conseguisse me concentrar e digamos, focar em alguns objetivos. A música foi a única coisa que, na realidade, conseguiu alcançar este objetivo. Por isso, digamos que a música chegou e consegui, digamos, focar os meus objetivos em prol de uma forma de comunicação. Na realidade, digamos assim, apesar de o português não ser o meu idioma, eu sou italiano, em italiano sempre tive alguma capacidade de comunicação e até de algumas capacidades que a nível musical não são assim imediatas. Para conseguir uma comunicação a nível musical é preciso ser um bocado mais profundos, menos superficiais, para conseguir comunicar com outros músicos e até para mexer, digamos, nos sentimentos de outras pessoas enquanto comunicadora musical. A palavra, para mim, exatamente, basicamente foi uma outra forma de comunicar que era menos fácil de alcançar para mim e achei engraçado ter que descobrir outra forma de comunicação para além da forma verbal, digamos. E por isso, ainda hoje estou à procura desta comunicação e de conseguir alcançar alguns objetivos, não é? Que muitas vezes nos escapam, não é? Apesar de ter já uma carreira, digamos, de alguns anos, não é? Aqui nas costas. Tudo por isso começou, tinha 16 anos, mas só consegui, quer dizer, só foquei na música como profissão depois da tropa, porque na Itália, na altura, a tropa era obrigatória e decidi realmente de focar e de fazer um esforço adicional, apesar da contrariedade dos meus pais, que ainda hoje me lembro disso, para conseguir alcançar os meus objetivos a nível musical. E, portanto, foi nesse seguimento que tomou a decisão de estudar música e fazer um percurso académico nessa área? Não necessariamente, porque na realidade eu fiz muitas coisas ao contrário, não é? Ou seja, inicialmente comecei a tocar música rock, heavy metal, muitas coisas que estavam na moda nos anos finais dos anos 80, início dos anos 90. E na realidade, quando eu cheguei a Portugal, já era profissional, embora não tivesse eu cheguei em Portugal em 96, embora não tivesse uma formação académica, digamos, mais formal.
Ou Sim. seja, eu tinha, sou basicamente autodidata, e por isso comecei a estudar, a tirar a minha licenciatura, se não estou enganado, comecei em 2003, já tinha 33 anos. Porque achei que tinha chegado à altura de eu desenvolver outras características e outros conhecimentos que não teriam estado ao meu alcance enquanto autodidata, porque acho que Claro. pronto, chegou uma altura na qual eu precisava de dar um salto diferente, digamos. Por isso, na realidade, eu já era profissional, já tinha gravado vários discos, até alguns deles bastante importantes, e pronto, a carreira musical, alguma carreira musical, sobretudo com um grupo bastante conhecido existe ainda hoje, Aldos Namorados, em Portugal, me permitiu também de estudar e de suportar os custos, não é, das deslocações, porque a única faculdade com uma licenciatura em jazz era no Porto, a Escola Superior de Música, Artes e Espetáculos do Porto, e por isso eu todas as semanas viajava para o Porto para tirar a licenciatura, o que não foi fácil, Imagino. Uhum. mas pronto, foi. Já está, não é? A licenciatura Exatamente. já foi, depois foi o mestrado, também no Porto, e mais o doutoramento em Évora, na Universidade de Évora. Ok. Portanto, a minha próxima questão acaba por vir nesse sentido, porque o professor Máximo Cavalli, para além de músico, não é? É coordenador e docente da licenciatura em Jazz e Música Moderna da Universidade de Lusíada. E neste sentido, eu gostaria de lhe perguntar de que forma ou melhor, qual é a importância da formação académica, portanto, num percurso de um músico, e de que modo é que essa formação pode estar relacionada com o talento? Hum. Bom, esta também é uma ótima pergunta. O, o papel da formação académica é um papel que na minha geração não existia, não é? Na minha altura, uma pessoa que queria aprender alguma coisa tinha acesso a poucos recursos e tinha que utilizá-los na forma mais completa possível. Hoje em dia, eu julgo que a formação académica acaba por ser um bocado uma tutoria, ou seja, indicar eventualmente alguns caminhos aos alunos, não é? Que decidem, que decidem eventualmente direcionar-se num percurso musical, ou na profissão de músico, que é muito difícil. De um lado, porque há muita informação, e hoje em dia é preciso também dividir um bocado aquela que é a informação que pode ser necessária daquilo que é só, eventualmente, menos, digamos, necessária enquanto como forma de aprendizagem para o músico do futuro, digamos. E, do outro lado, também a formação académica permite preparar o aluno aos desafios que são sempre mais grandes na profissão moderna. Quando eu comecei a ser músico era uma profissão que não dava nenhum tipo de segurança. E é aquilo que me diziam os meus pais na altura. Mas hoje em dia, e podemos ver relativamente, quer dizer, àquilo que está acontecendo no mundo, não há nenhum tipo de trabalho que seja certo, ou pelo menos que, como se dizia antigamente, era um trabalho seguro e que nos Para a permitia vida. exatamente para a vida. Hoje em dia isto não acontece.
E a formação académica serve exatamente para conseguir que os alunos tenham as ferramentas apropriadas para conseguir sobreviver e não só, obviamente, desenvolver uma carreira enquanto músicos profissionais nos dias de hoje, que são extremamente difíceis. Por isso nós abrimos um leque de possibilidades, não é? Até mesmo como investigadores ou como para além de músicos profissionais, e com um leque de profissões que não são só exclusivamente, não têm só a ver com a performance, mas podem ter a ver também com a escrita, com a crítica, com a investigação mais pura e dura. No entanto, com o tempo, eu apercebi que é uma coisa que os jovens talvez não porquê? Porque com a idade deles também eu não percebia isto. Ou seja, para mim, aquilo que eu queria era tocar. O resto não me interessava, não interessavam livros, não me interessava ler, não me interessava nada. Com o tempo, eu adquiri quer dizer, ou desenvolvi, digamos, um pensamento que me permite, digamos, utilizar todos os meios ao meu dispor para alcançar alguns objetivos. Também a investigação, quanto a mim, não é só ler livros, é pesquisar aquilo que há, gravações, alcançar níveis técnicos ou elevados, mas também conseguir adquirir capacidades em vários campos que não sejam só exclusivamente no campo da performance. E até mesmo para otimizar os tempos de aprendizagem e os tempos também porque hoje em dia a carga de trabalho e, digamos, somos muito mais multitasking, e até isto vê-se nesta situação no qual temos que utilizar outras características e outras alternativas técnicas que normalmente numa situação normal não deveríamos utilizar. Por exemplo, eu estou a gravar em vídeo e em áudio utilizando software que normalmente nunca utilizaria porque não seriam necessários, seja para dar aulas, seja para gravar composições ou coisas desse género, porque não nos é permitido também ensaiar ou privar com outras pessoas, com outros músicos, que é uma coisa fundamental para o músico moderno, obviamente. Agora, a coordenação também tem a ver um bocado com isso, e como um bocado tudo na minha vida, onde eu recorri, quer dizer, eu fiz um percurso bastante ao contrário do tradicional, digamos, não é? Onde antes aprendi, depois estudei. Também a coordenação foi um bocado isso. Aconteceu que tive esta oportunidade e também julgo que neste momento seja importante manter vivos todos as características, ou, digamos, desenvolver todas as características destes jovens músicos, alguns dos quais tenham um imenso talento. Mas também, voltando à sua pergunta, gostava de realçar que o talento não é tudo. Aliás, normalmente o talento pode ser um entrave, sobretudo quando não é acompanhado de um estudo focado. Ou seja, é preciso planear bem as coisas para conseguir amplificar e desenvolver o talento de uma pessoa. O talento pode ser, as pessoas que têm facilidades numa coisa podem cair num erro bastante comum de pensar que não precisam de mais nada para desenvolver e para, digamos, evoluir. Enquanto que foi um bocado aquilo que eu fiz, não é? No início,
também não havia possibilidade naqueles tempos, nem económicas, nem sob o ponto de vista do estudo do jazz e da música moderna, por exemplo. Mas hoje em dia há estas possibilidades e eu acho que temos que aproveitá-las e também, no meu caso, tentei, quando tive a possibilidade, exatamente estudar, que era para desenvolver outras capacidades e também um método que não foi fácil, tenho que dizer a verdade. Acho que um método bastante de estudo coerente vai muitas vezes contra aquela que é a natureza do músico em si, não é? Que é sempre conotado como uma pessoa mais boémia e menos fiável, não é? Na realidade, quer dizer, hoje em dia, sobretudo, este modelo não se enquadra naqueles que são os padrões, até mesmo da profissão e da arte em si, hoje em dia. Ou seja, muitos dos músicos bem conseguidos e profissionais no geral que eu conheço são pessoas que estudam e que têm um método de estudo bastante pesado mas eficaz. O importante, digamos, no nosso caso, é tentar encontrar, ou pelo menos dar a possibilidade a todos os alunos de encontrar a forma de estudar. Muitas vezes, sobretudo hoje em dia que estamos a contato com imensa informação, também para mim é muito difícil às vezes separar as coisas e conseguir, digamos, ficar com alguma informação que seja realmente necessária, e é por isso que o trabalho do docente em todos os campos, sobretudo na Universidade de Lusíada, em todas as instituições de ensino superior, é fundamental este papel de tutor, para pelo menos dar a conhecer outras formas de investigação, outras formas de alcançar os objetivos com o trabalho e aliando exatamente o talento ao método de trabalho coerente e, sobretudo, sólido. Professor, eu pegava agora no tópico da investigação para lhe perguntar, o professor, enquanto investigador, quais é que são os seus temas de interesse e se atualmente se encontra a desenvolver algum projeto, alguma temática a esse nível que gostasse de partilhar connosco. Pois vou tentar ser mais sucinto, digamos, no desenvolvimento das respostas. A nível de investigação, eu fiquei sempre fascinado com coisas que têm a ver com a performance, ou seja a minha licenciatura, o meu mestrado, o meu doutoramento tem a ver com interpretação, ou seja, com performance, ou seja, tudo aquilo que está ligado à mecânica e não só, obviamente, e à parte, digamos, mais ligada à forma de arte mais alta, digamos, que é pelo menos a improvisação. Acho eu que é uma forma musical que é a menos ligada, digamos, ao conceito de intérprete só. Ou seja, é uma forma um bocado mais profunda, quanto a mim. E tem a ver exatamente com o discurso que estava a fazer antes da palavra, não é? Da comunicação. A improvisação também é uma comunicação um bocado mais profunda. E por isso, quer dizer, a investigação, para mim, deve ser virada sempre deve ser sempre um meio para alcançar a otimização daqueles que são os parâmetros interpretativos ou performativos, não é? Do aluno, no geral, e meus também, porque todas as vezes que eu até preparo uma aula ou penso em desenvolver um tópico,
estou a investigar, no fundo. O passar esta investigação no papel não é uma coisa fácil. E, de facto, aquilo que todo o departamento da licenciatura em Jazz e Música Moderna está a fazer neste momento é fazer uma recolha de alguns tópicos que cada docente quer desenvolver e compilá-los num livro. Porquê? Porque, para mim, o desenvolver um tópico que uma pessoa, caro a uma pessoa, é o primeiro passo para ter um trabalho muito interessante. Porque, quer dizer, no fundo, nós temos sorte a fazer uma coisa que gostamos de fazer, que é a música, não é? E se nós investigamos um tópico que nos interessa realmente, provavelmente fazemos um bom serviço a nós e também a quem eventualmente vai ler um artigo, uma recensão, ou seja, ou um capítulo de um livro, ou um livro em si, porque esta força e esta entrega passa ao leitor com certeza. É por isso, digamos que neste momento estamos a tentar compilar uma série de capítulos que cada um basicamente nós vai desenvolver e compilados num livro que eu espero possa sair para a Universidade de Lusíada, para a editora da Universidade de Lusíada, num futuro próximo, espero. Relativamente ao músico de jazz, portanto, já mencionou, de certa forma, já traçou um certo perfil que, não sendo algo estanque, portanto, ou que possa flutuar de pessoa para pessoa, portanto, vai sempre variar de acordo com a personalidade e com o percurso de cada um, mas para si, quais é que são as competências que um músico de jazz deve possuir? Pois, hoje em dia julgo que são muitas as competências como músico em geral, porque eu não me... eu penso que o músico não é só o músico de jazz. O leque, alargava mais o leque, sobretudo porque, por exemplo, nós temos a licenciatura em Jazz e Música Moderna e muitos dos nossos alunos também alcançam alguma visibilidade e até notoriedade como músicos de pop ou rock. Por isso acho que o importante é realmente, para além de algum talento, que não faz mal, é o trabalho. Muito trabalho, muita pesquisa e muita, até às vezes, casmurrice, no sentido de mesmo, é preciso mesmo bater com a cabeça, estudar, às vezes ir contra a corrente, e ouvir muito, ouvir os professores, ouvir os discos dos nossos heróis que queremos digamos, copiar em algumas vezes. Algumas vezes o músico de jazz no específico tem uma vantagem. Todo o repertório de jazz, ou o mais importante repertório de jazz, está gravado. Por isso, na realidade, nós nem deveríamos sair de casa para conseguir aprender. Esta é uma verdade. Eu não estou a dizer isto contra o ensino em si, mas, na realidade, se nós conseguíssemos focar em em gravações, e hoje em dia temos acesso a imensas e infinitas gravações, todos os concertos ao vivo, todas as gravações estão praticamente disponíveis online, provavelmente conseguiríamos estudar, copiar, transcrever todos os maiores solistas de jazz. No entanto, aquilo que realmente a universidade fornece é exatamente isso, é uma tutoria, tipo, olha, eu acho que já isto conheces, devias abrir os teus horizontes nesse sentido, ou devias ouvir outra coisa, ou devias trabalhar mais a nível técnico, por isso faças isso mais que outra coisa. O músico de jazz hoje em dia deve ter características muito alargadas, ou, pelo contrário, umas características extremamente específicas.
O que eu quero dizer o quê? Normalmente, então, o músico profissional, antigamente, precisava de saber tocar. Ponto final. Hoje em dia, o músico profissional precisa também de ser manager dele mesmo, precisa de ser ótimo leitor para poder gravar música escrita, deve ser produtor, ou seja, saber o tipo de som que quer sacar com o seu instrumento, que é um bocado a sua imagem de marca, no fundo. Deve ter competências a nível digital para poder eventualmente criar um website que permita ter alguma visibilidade, deve criar conteúdos e neste sentido é um leque de competências muito alargadas. É até mesmo a improvisação. A improvisação, e isto está na minha tese de mestrado, a palavra improvisação em si não é a mais correta, porque a improvisação quer dizer fazer alguma coisa do nada. E na realidade, até mesmo no jazz, nós nos preparamos para conseguirmos improvisar. O que não quer dizer que o improvisador deve ter uma linguagem muito alargada, ou seja, não tem que ser erudito. Pode ser erudito, então, nesse caso, terá mais ferramentas para conseguir desenvolver o próprio nível de improvisação, mas é um bocado como os americanos chamam de preachers, não é? As pessoas que pregam alguma coisa, não é preciso ter um vocabulário altamente sofisticado para convencer as pessoas a fazer alguma coisa. Eu acho que o músico, exatamente lá voltamos outra vez ao discurso, tem que saber convencer as pessoas, apesar das palavras mais ou menos bonitas que pode utilizar. E às vezes, então, exatamente, e aí voltamos a um outro discurso do específico, uma pessoa deve saber também utilizar as ferramentas que tem e otimizá-las e potenciá-las o mais possível. Às vezes esta é a coisa mais difícil de fazer, porque também há muitos músicos que estão especificamente virados só para um género musical ou sabem fazer muito bem uma coisa e são chamados exatamente por isso. Exato. E relativamente aos instrumentos musicais, portanto, que são os seus instrumentos dominantes, que são o baixo elétrico e o contrabaixo jazz, eu pedi-lhe para nos falar um pouco destes instrumentos. Bom, também aqui eu pessoalmente nasci como baixista elétrico, porque, como dizia, tocava heavy metal, hard rock, por isso, obviamente era um instrumento de predileção. Tentei tocar guitarra, mas tinha as mãos muito grandes para a guitarra elétrica. E também o baixo é uma questão mesmo de vibração, ou seja, eu acho que a minha mulher fala de a música ou de coisas que não chegam à barriga, que é a parte mais terra eu acho que o baixo, eu acho que o Carlos Bica também me disse uma vez que também quando vive aqui em Portugal é meu vizinho, e temos falado nisso, a vibração com o contrabaixo ou baixo, pelo menos a vibração grave, é uma coisa que nos liga mais à terra, a diferença de outros instrumentos musicais. Por isso, quer dizer, mesmo o som do baixo sempre me trouxe algum conforto, alguma felicidade que outros instrumentos não me traziam com certeza. O baixo elétrico, por isso, é o meu primeiro instrumento, e depois passei para o contrabaixo. Há duas diferenças fundamentais. O baixo elétrico é um instrumento que é tocado na horizontal, como a guitarra, e o contrabaixo na vertical. O baixo elétrico é um instrumento elétrico e, como tal, digamos, pode parecer um bocado mais asséptico que um instrumento acústico, ou seja, menos... o instrumento acústico traz outras emoções, digamos, outras vibrações, porque é um instrumento que toca apesar
de não estar ligado a um amplificador, enquanto o baixo elétrico não tem esta possibilidade, pelo menos um baixo elétrico mais tradicional, digamos. No entanto, são dois instrumentos completamente diferentes e, aliás, a minha tese de doutoramento é exatamente sobre pessoas que tocam o baixo elétrico e o contrabaixo, que, por quanto tenham mais ou menos a mesma extensão, são dois instrumentos que fundamentalmente se adaptam a situações musicais completamente próprias e específicas. E por isso, e não é por acaso, que baixistas elétricos que tocam contrabaixo e vice-versa, obviamente, não são muitos no mundo. Quer dizer, há alguns, e na minha tese de doutoramento, de facto, apontei um bocado nesse sentido, ou seja, quais são os baixistas elétricos e contrabaixistas que tocam os dois instrumentos de uma forma completamente separada. Muitas vezes, um contrabaixista que toca um baixo elétrico tem um som diferente, tem o som de uma pessoa que toca um instrumento, mas que transpõe estas competências no outro, e vice-versa também. E enquanto eu acho que separar as águas, digamos, é muito difícil. Aquilo que tentamos fazer, e até agora não consegui fazer, porque é uma coisa muito difícil, não consegui fazer, digamos, não consegui que alunos, digamos, meus, pessoalmente, conseguissem fazer as duas coisas de uma forma eficiente, porque, obviamente, qual é o problema de fazer as duas coisas? É que é preciso estudar o dobro. Porque não são instrumentos tão parecidos quanto isso. Historicamente, tem histórias diferentes. O contrabaixo é um instrumento extremamente antigo, não é? É extremamente antigo no sentido que não tem a história reduzida a nível cronológico que tem um baixo elétrico. O primeiro baixo elétrico, se eu não estou enganado, é aquilo conhecido, porque de facto estamos a falar, houve já algumas tentativas tipo nos anos 30, mas de facto a popularização do baixo elétrico só começou nos anos 50, finais dos anos 50, primeiro jazz bass, que é o baixo que eu utilizo mais, nos primeiros anos 60, enquanto o contrabaixo, quer dizer, já é um instrumento musical que tem uma história e uma bibliografia, até em termos de repertório, algo extensa, mais extensa que no baixo elétrico. É fascinante porque são dois instrumentos completamente diferentes e que, para mim, exercitam um fascínio próprio, que realmente não saberia dizer se prefiro o baixo elétrico ou o contrabaixo. Porque também o baixo elétrico tem muitas vertentes diferentes. Eu não sei, eu tenho aqui atrás de mim, tenho dois baixos elétricos e um contrabaixo elétrico e um contrabaixo acústico. E por isso, esses são um bocado os meus amores. E usamos todos. Professor, em 2019 lançou o álbum East and West com o trio Pinheiro Gunter Cavalli. Quer falar-nos um pouco do conceito e da gênese deste álbum? Sim. Na realidade, eu acho que tenho aqui, até gostava de depois de vos mostrar. Este não é um álbum em trio, é um álbum em quinteto, na realidade, embora as composições sejam minhas, do John Gunter, que é o diretor do curso de jazz na Universidade de Boulder, em Colorado. Eu, o professor Ricardo Pinheiro, o Ricardo, eu lhe chamo, que foi o meu antecessor na coordenação da licenciatura em jazz, somos muitos amigos, e agora é o coordenador do mestrado da Escola Superior de Música de Lisboa. Somos muitos amigos, temos muitos projetos em comum, e
e também conta com um baterista português muito conhecido, que é o Bruno Pedroso, e um pianista holandês, que é o Mike Del Ferro. O Mike e o John são duas pessoas que nós encontramos nos meetings do International Association of School of Jazz, da qual a Universidade de Lusíada faz parte há muitos anos, e a possibilidade de fazer um networking, digamos, a nível de professor-docentes, nestes meetings, nos permitiu de encontrar pessoas que tivessem com os quais tivéssemos afinidades, digamos. E o John Gunther é exatamente uma pessoa com a qual eu e o Ricardo temos muita afinidade, e por isso decidimos gravar este trabalho, que saiu por uma editora muito importante a nível de jazz, que é a Fresh Sound New Talent, e ficamos muito felizes com esta gravação, que tem temas originais meus, do John e do Ricardo. O Mike é um special guest, por acaso estava aqui em Portugal quando gravamos o disco e participa em algumas faixas do CD. Infelizmente, quer dizer, obviamente, neste momento nos é difícil fazer a promoção do disco ao vivo, mas é um disco que é possível encontrar em qualquer plataforma digital, no iTunes, ou entrando em contato comigo ou no Spotify. Obrigada, professor. O professor este ano também já realizou alguns concertos e tem também outros concertos agendados, nomeadamente com o quinteto Laurent Philippe e com o trio Pinheiro, Inec e Cavalli. Quer falar-nos um pouco destes projetos? Sim, também, quer dizer, o trio com o Eric Inec e com o Ricardo Pinheiro, obviamente, vem também no seguimento do nosso discurso sobre o International Association of School of Jazz, que nasceu de uma ideia do Dave Liebman, que é o diretor artístico do meeting, que este ano, infelizmente, também é uma notícia da última hora, não se vai realizar, devia se realizar em Nova York, e obviamente foi postecipado para 2022 em Nova York. Por isso, só em 2021 será em Múnich, na Alemanha, mas este ano não iremos fazer, com muita pena nossa. No entanto, uma personagem que eu encontrei no meu primeiro meeting, que foi em 2013 na Dinamarca, foi o Eric Inec, que é uma personagem histórica do jazz europeu e não só. Teve a possibilidade, a sorte ajuda quem sabe e quem pode, não, obviamente, mas de tocar com grandíssimos nomes do jazz mundial, como o Dexter Gordon, o Johnny Griffin e o John Anderson, o Dave Liebman, por isso grandes nomes realmente, que acompanhou em várias turnês europeias, desculpa. No entanto, nós tivemos a lecionar na mesma classe de conjunto, não é? Cada escola leva os alunos mais promissores e que se juntam, e a estes os professores, os docentes, que são um bocado tutores, digamos, destes grupos, que são dos quais fazem parte músicos fabulosos, quer dizer, alunos já completamente desenvolvidos sob o ponto de vista profissional e como improvisadores, são acompanhados por dois docentes. Eu cruzei com o Eric Inec, éramos os dois docentes da mesma classe de conjunto, e fiquei muito fascinado com a personalidade, com a musicalidade, com a energia, porque o Eric tem 71 anos, não é? Ou 72 agora, e
e com as histórias que são completamente fascinantes. E por isso fizemos um projeto. O primeiro projeto foi com o Dave Liebman e com o Mário Laginha, em quinteto, que foi See Believing, e foi, acho que foi 2014, se não estou enganado. E com o Eric fizemos, eu, o Eric e o Ricardo, fizemos 2 discos. Um já saiu, que é o Triplicity, que saiu em 2018, e já gravamos outro que ainda não saiu, porque foi acabado de gravar, foi gravado em novembro de 2019, que é sobre a música de Bill Evans, e, ou seja, é um trio para ficar, exatamente, ou seja, é uma amizade que se consolidou. O Eric é uma pessoa que muitas vezes, quando tem possibilidade, vem a dar aulas na Universidade de Lusíada, utilizando os intercâmbios do Erasmus Plus, e por isso ficamos sempre em contato e tentamos organizar. Sim, e temos concertos, claro, agendados em julho. Deveríamos ter uns concertos agendados no Festival de Jazz de Ancona na Itália, e no Festival de Jazz Sile Jazz, que é perto de Treviso. Mas também, pronto, neste momento também não sabemos se... Espero que realmente se consiga fazer isto, porque são 2 grandes festivais, e por isso confio que se consigam realizar. Relativamente ao Laurent Philippe, o Laurent Philippe é um amigo desde sempre, desde que cheguei a Portugal. Somos amigos de longa data. Grande músico, grande pedagogo, trompetista, compositor, ator, com o qual temos uma cumplicidade que realmente já tem mais de 20 anos, basicamente, de colaboração. Temos uns concertos marcados no Hot Club de Portugal, se não estou enganado, exatamente em meados de maio. Não sei se isto se irá realizar, eu confio também que sim, porque também seria ótimo rever amigos de longa data, ainda por cima que é um projeto com o baterista do Porto, que é o João Cunha, e com um pianista de Lisboa, que é o Rodrigo Gonçalves, que é um grandíssimo engenheiro, também civil, e é um grandíssimo pianista, que também, por isso, quer dizer, ele tem mais amores que eu. Além do piano, tem também engenharia civil, e por isso, e um saxofonista, um jovem saxofonista português, que é o Bernardo Tinoco, se não estou enganado. Agora espero não ter me enganado no nome, que também é filho de um grande compositor e já foi meu aluno no Hot Club de Portugal, e agora está a fazer a Escola Superior de Música de Lisboa. Por isso, várias gerações aqui também, e vários amigos que se tentam encontrar, porque também a música e os concertos são um bocado isso, também às vezes cruzar outra vez com amigos e partilhar momentos e pôr um bocado a escrita em dia, que é o caso exatamente com o Laurent. Professor, para terminar, nós pedimos previamente ao professor que nos indicasse alguns temas musicais para compilarmos numa playlist para disponibilizarmos, portanto, para partilharmos posteriormente com a nossa comunidade lusíada. Eu pedi-lhe para nos falar um bocadinho dos temas que escolheu. Estou-me já a rir porque aqui também eu sou uma pessoa bastante, quer dizer, tento, no limite do possível, não é bem verdade, bastante impulsiva. Neste sentido, também a playlist foi feita de uma forma bastante impulsiva, ou seja, tipo, as primeiras coisas que me vieram à cabeça e que tinham uma justificação suficientemente forte para estar nos 10 temas da playlist. Então, dos 10 temas, eu vou partilhar, obviamente, a playlist. São 10 temas.
a ordem não é necessariamente a mais importante. E apesar, quer dizer, contrariamente àquilo que se pode pensar, tem muito pouco jazz realmente puro e duro, digamos, aliás, quase nada. O primeiro tema que eu escolhi é o Black Hole Sun, do Soundgarden, mas na realidade numa versão que é uma música, digamos, rock, pop rock dos anos 90, se não, 90 sim, deve ser. Mas esta versão é uma versão muito, 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 muito peculiar do meu grande amigo, provavelmente um dos meus melhores amigos, que é o Francesco Bearzati, que é um saxofonista com o qual eu gravei o meu único disco a solo, que é um músico incrível. E este é em trio e vem de um álbum que se chama Stolen Days, e é em trio saxofone, bateria e baixo elétrico. Por isso é uma música incrível. Todas as vezes, ou seja, todas estas canções são canções que despertam alguns sentimentos muito fortes em mim. E esta é uma delas. Depois tenho outra, a única composição minha, realmente, que é Sabrina, que é uma canção que eu fiz para a minha mulher, que também desperta emoções fortes. E está presente no meu primeiro e único álbum a solo com originais, que chama-se Varandas do Chiado, de 2012. Outro tema importante que também me remete um bocado à minha adolescência, diria, não porque era adolescente naquele período, mas porque eu via muito esta canção, é In Another Land, dos Rolling Stones, que é uma canção incrível. Porquê? Porque também naqueles tempos se gravava ao vivo, basicamente com muita pouca produção, e aquilo que se grava é aquilo que era. Que é um bocado aquilo que eu gosto também relativamente ao jazz, não é? Não há muita produção, não há muito batom, não há muitos truques, digamos. Por isso, esta é ainda uma daquelas gravações old school. Outra composição, a quarta, é o Ouvi Dizer dos Ornatos Violeta, que são um grupo incrível. E esta canção, quer dizer, para mim faz parte de um período da minha vida bastante difícil e que me tem acompanhado, e por isso, quer dizer, é uma das outras canções que me desperta muitas boas recordações e bons sentimentos. O único, provavelmente, tema de jazz puro e duro é um tema do Dexter Gordon, que é um saxofonista que eu adoro, que é o Second Balcony Jump. Faz parte de um álbum que se chama Go, que é um álbum incrível que todos os amantes de jazz e de música deveriam ter. Outro tema importante do outro género musical que eu adoro, que é a música popular brasileira, que é o Amor Até o Fim, numa versão da Elis Regina, que adoro também como cantora. Outro tema que eu acho fundamental é La Donna Cannone, de Francesco De Gregori, que é a única canção italiana que está aqui presente. Bom, tirando a minha, que de facto é italiana, porque eu sou italiano, mas que está presente, quer dizer, que eu gravei num projeto que se chama Cinema e Dintorni, que é sempre com os incontornáveis, com o incontornável Ricardo Pinheiro, mas também com outro docente da licenciatura em Jazz e Música Moderna, na bateria, Jorge Muniz, que é uma recolha de temas, bandas sonoras de filmes italianos, mas também de temas de cantautores que são, no meu imaginário, bastante cinematográficos, não é? La Donna Cannone é um destes temas, é uma canção extremamente triste, com uma letra incrível e um grande momento musical. Outro tema extremamente importante para mim é
The Chicken, que é um tema norte-americano, mas a versão aqui que eu escolhi é uma versão de um baixista, do baixista mais significativo, provavelmente, elétrico, na história da música mundial, que é o Jaco Pastorius, numa versão ao vivo, que tem também uma primeira parte que se chama Soul Intro. E o álbum devo ter até mesmo aqui, porque eu ouço com alguma regularidade. Depois temos uma canção dos Incognito, que é uma banda inglesa de funk, muito com arranjos de sopros incríveis. Chama-se Talking Loud. É uma canção é uma daquelas que exatamente tem aquelas frequências muito graves que eu gosto, mas também tem um arranjo poderoso e por isso mexe muito comigo. Finalmente, mas não último, mas é uma canção dos AC/DC, cujo título é Highway to Hell, que é uma canção que eu gosto muito. Eu gosto muito de heavy metal, de qualquer forma, é música que eu ouço muito para correr, que é uma outra coisa que eu gosto de fazer. E por isso, quer dizer, era uma música que não podia deixar de mencionar. Essas são as primeiras 10 músicas que eu achei que faziam sentido e achei que eram aquelas que deviam ficar, digamos. Espero que todos, mas como pode ver, não tem muito a ver com jazz, porque para mim, quer dizer, música boa é música boa e não tem só jazz, exatamente. Todos os estilos, sim. Professor, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado falar connosco e por ter, portanto, partilhado portanto, todo este universo e agora esta playlist de forma tão próxima e calorosa que nos ajuda a estreitar esta distância que todos agora vivenciamos. Muito obrigada e até breve. Muito obrigado. Obrigado, Rita.